E aí, viajantes, tudo bem com vocês? Primeiramente, o motivo de eu estar gravando esse vlog aqui com essa temática, eu deveria estar gravando no estúdio. Não aconteceu porque a luz do meu quarto queimou, então só a luzinha do ring light não ia resolver. Aí então eu falei assim, não vou deixar de produzir o conteúdo, né? Eu preciso postar. E então eu vou dar uma volta com a Britney, com meu irmão ali, ó, tá passeando com ela ali, ó. E aí vamos lá que aí eu aproveito e já faço o vlog. Então se você ver nesse vlog de hoje para saber como que eu consegui a minha permissão de trabalho, esse vídeo é o vídeo certo, né? Eu sempre falo que network vale mais do que qualquer coisa, entendeu? Tipo, do que ter dinheiro. Ter amigos é melhor do que ter dinheiro. Por quê? Quando você tem contatos e pessoas que podem ali te dar pelo menos informações, né? De algo que você está buscando, você tem muito mais nas suas mãos do que, né, como eu falei, do que dinheiro, do que qualquer coisa, enfim. Então, quando eu trabalhava no hotel, eu tava como estudante, né, eu tava com meu visto, o Stamp 2, e já ali, desde que eu cheguei na Irlanda, eu tava procurando uma profissão que me desse o visto de trabalho, certo? O que é que acontece? Quando eu descobri que eu ia poder, qual tipo de área, né, eu podia investir, eu fiquei ali procurando, né, algo que seria mais interessante para mim, que é que eu poderia ter essa habilidade de fazer e se eu podia comprovar algo do Brasil para poder ser selecionado para uma vaga como essa. Não é só saber quais são as áreas elegíveis que você e aplicar que você vai conseguir, não, tem que ter todo um background também. No meu caso, o que aconteceu? Esse meu amigo que trabalhava no hotel ouviu falar de outro brasileiro que estava trabalhando como home care e que tinha ganhado o visto. Aí eu falei, pergunta pra ele como que funciona, onde é que ele tá trabalhando, se estão contratando, né? Eu já estava prestes a ir para a segunda renovação do intercâmbio. E aí o que aconteceu? Ele perguntou, e o rapaz, só que o rapaz falou que ele estava trabalhando para uma empresa do governo, mas eles não estavam selecionando, mas passou um outro contato de uma outra brasileira que também estava recrutando. E aí, eu entrei em contato com essa brasileira, falei que tinha vontade de trabalhar na área de cuidador de idoso, mas eu não estava com nenhuma esperança sobre o visto, não. Tava querendo pelo menos entrar na área, entrar na empresa, se eu pudesse trabalhar ainda como estudante também para adquirir experiência e depois pedir um visto na empresa. Era assim que eu achava que funcionava. Só que ela falou comigo, perguntou se eu tinha alguma experiência, perguntou se eu era da área da saúde e, por sorte, né, por sorte não, né? Eu sou graduado na área da saúde. Eu digo por sorte no sentido de que precisava para essa área específica, que eu estava achando interessante, que eu achava que tinha habilidade de fazer, que eu poderia trabalhar com isso, né? Eu fiquei pensando, será que eu vou conseguir trabalhar com isso? Será que eu vou gostar de trabalhar com isso? Porque realmente é uma profissão muito difícil. Essa mulher falou que era interessante porque eu já era da área da saúde, eu era da educação física. Ó, a Bibi aqui, ó, correndo aqui pra lá e pra cá. Como eu sou da educação física, ele disse que sim, eu poderia utilizar essa graduação, né, para aplicação, falar inglês, que era muito importante também, principalmente para entrevista, e ter alguma experiência. Eu não tinha experiência específica, né, mas eu fiz vários cursos de cuidados aos idosos, exatamente aqui na Irlanda, né, cursos online, cursos presenciais, né, já pensando em algo no futuro. Eu ia fazendo assim à medida que eu ficava sabendo, né, e eu pesquisava e aí funcionava. Depois disso, apareceu a oportunidade, ela me marcou uma entrevista e aí eu consegui fazer a entrevista baseado em outras pessoas que eu conhecia que trabalhavam na área, e essas pessoas me deram algumas orientações. E eu via também pessoas que trabalhavam na área na internet falando também sobre isso, que tem muito pouquíssimos cuidadores de idosos falam sobre isso na internet. Eu mesmo sou um deles que está falando agora, está começando a compartilhar essa experiência de cuidar aos idosos, porque eu estou indo para o primeiro ano, né? Então eu tenho muita coisa já para falar, muita experiência que eu já adquiri, né? Diferentemente de quando eu comecei, que eu posso compartilhar com vocês. Daí eu fui traçar formas de como fazer uma entrevista bacana, como parecer interessante para essa profissional, né? Para essa recrutadora, que não era brasileira. A brasileira, ela literalmente era recrutadora, ela ficava procurando outros brasileiros que tivessem esses pré-requisitos para a vaga, e aí ela mandava para a empresa, que é a empresa que eu estou trabalhando hoje. Aí depois disso, que eu fui fazer realmente a entrevista com o pessoal da empresa, que foi em inglês mesmo, que foi com a irlandesa, eu procurei coisas, né, da área, né, que eu estava me candidatando, para poder mostrar que o máximo que eu podia, que eu tinha habilidade, que eu tinha conhecimento nessa área, principalmente
quando se falava em doenças, né? Porque a gente tem que estudar todos os tipos de doenças, os tipos de abuso psicológico, financeiro, abuso, vários tipos de abuso que a gente estuda também quando você está trabalhando nessa área de cuidados aos idosos e criança também, né? Eu também trabalhei 9 meses com crianças, eu acho que isso também influenciou, porque também é um cuidado similar ali de alimentação, de levar ao banheiro, enfim. Acho que tudo isso contou também. E como eu estudei muito para a entrevista, eu acabei tendo despertando esse interesse dela, né? E o inglês com certeza também contribuiu bastante para que eu pudesse ser um candidato ali que não estava com uma barreira na comunicação, porque às vezes você que está assistindo tem até muito mais habilidade que eu, sei lá, trabalhou com idosos no Brasil, tem uma área, uma graduação, por exemplo, na enfermagem, na fisioterapia, entendeu? Tem um background muito melhor do que eu, mas aí o inglês é o teu problema, né? Aí você já tem que, antes de fazer tudo isso que eu venho falando, todas as dicas que eu falo sobre trabalhar na Irlanda, sobre fazer intercâmbio, tem que primeiro aprender inglês, porque senão você não vai conseguir chegar nesse ponto, você não pode ficar pulando muitas etapas, né? Eu já tinha esse desafio em mente de trabalhar em áreas diferentes, como por exemplo, em hotel, que eu nunca tinha trabalhado em hotel no Brasil, cuidando de criança, nunca tinha cuidado de criança no Brasil, e agora cuidando de idosos, né? Então, assim, esse foi um dos propósitos do meu intercâmbio, né? Um dos meus objetivos, né? A gente vai criando novos e novos, mas era fazer a coisa diferente. Aí acabei conquistando o meu sonho maior, né? Que era pegar o visto de trabalho, porque eu tinha essa intenção de trabalhar full time e não estudar inglês, porque o inglês eu já sei, mas mesmo que eu precisasse, a gente aprende mais no dia a dia do que na escola, né? Mas essa parte do visto de estudante fez parte do processo, né? Se não fosse isso, eu também não tinha tido o network, eu não tinha ido pro hotel, então tudo faz parte. Então não pula etapas, aproveita também o processo. Aí foi assim que aconteceu. Só que, como eu falei no começo do vídeo, eu achava que eu ia entrar na empresa e adquirir experiência, até para eu saber mesmo se eu gostar de trabalhar nessa área. E aí depois é que eu ia solicitar o visto, né? Porque eu ouvi dizer que dava o visto, mas não sabia que era dessa forma. E aconteceu que foi muito melhor do que eu imaginava. Quando ela falou, Levi, você passou na entrevista no mesmo dia que eu fiz a entrevista. Ela começou a pedir alguns dados, alguns documentos e tudo mais. Aí ela falou, assine esse papel aqui porque é o papel do seu visto. Aí eu, what? Eu não sabia que para eu começar a trabalhar nessa empresa específica, eu só ia começar depois que meu visto tivesse chegado, entendeu? Conversa, eu achei uma pessoa que tinha um contato interessante, né? Então falem, quando vocês chegarem e forem para as escolas ou forem para os trabalhos, assim, onde vocês estiverem se comunicando, seja com brasileiros, seja com outras pessoas de outros países, fala o que é que você está fazendo, o que é que você quer, qual é o seu interesse, qual é a sua área, pergunta, né? Porque aí você vai criar um network, você vai criar uma rede nova de amizades, pega contato, começa a conversar, porque sempre a pessoa vai falar assim, eu fiquei sabendo que tô precisando de uma acomodação, surgiu uma vaga aqui de uma amiga minha, ou então, eu lembrei, eu soube que tu é da área da saúde, que tu não tem essa área aqui, aí tu vai descobrindo coisas que a gente só descobre quando chega aqui. Então, por mais que a gente estude muito intercâmbio, assista muitos conteúdos, tem muitas coisas que vocês só vão saber aqui, porque você vai viver a Irlanda, você vai tirar sua documentação daqui, você vai começar a ver a televisão daqui, o jornal daqui, a sua vida vai virar em torno desse novo ambiente, né? Aproveitar mesmo, fazer contato e me fala aqui nos comentários se vocês também já conquistaram aí o tão sonhado visto de trabalho, como que vocês conseguiram, qual a área, né? Se a aplicação foi parecida com a minha ou não, ou se você tem vontade, ou então se você tem um sonho diferente, me conta também que eu vou gostar de ouvir. Não se esquece de dar um like e se inscreve no canal também, que é importante para o YouTube entregar esse conteúdo para mais pessoas que querem fazer intercâmbio também aqui na Irlanda. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!